Glórias a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Prometo que eu não vou tomar muito tempo, sou breve nas minhas ministrações. Abra sua Bíblia comigo, rapidamente. Abra sua Bíblia comigo em João, Evangelho segundo nos escreve João. João, capítulo de número 19. Apenas o verso de número 2. Enquanto você acha a sua Bíblia, enquanto você acha aí, quero agradecer ao pastor Diego, a todos os outros, pastor Veloso, a todos os obreiros. Muito obrigado pela confiança, por acreditar no nosso ministério, amém? Verso de número 2 vai dizer assim, você acompanhe comigo. Verso de número 2 diz assim: os soldados trançaram uma coroa de espinhos e puseram na cabeça de Jesus, e ainda vestiram-lhe com uma capa de púrpura. E você pode se assentar. Mantenha a sua Bíblia aberta, irmão, porque vai ter alguns relatos que os outros evangelhos vão nos mostrar. E eu preciso que você mantenha a sua Bíblia aberta. Não sou de demorar muito, eu falo aquilo que o Espírito Santo coloca no meu coração. Eu creio que Ele tem uma palavra para o teu coração. Você com a sua Bíblia aberta, não poderia, irmãos, falar de outro tema a não ser o tema proposto no culto. O tema é Santa Ceia. Santa Ceia remete à ressurreição de Jesus Cristo. E para que você entenda tudo isso, abra sua Bíblia comigo em João, capítulo de número 3. João, capítulo de número 3, versículo de número 16. Aí você vai ser profeta nesta noite. Você vai dizer para o irmão que está ao seu lado: você me ajuda a pregar. Eu começo assim, bem devagarzinho, igual carro velho. Depois a gente melhora mais um pouquinho. Você vai falar para o seu irmão assim: foi por amor. Não, irmãos, fale com fé, que senão o irmão não vai entender. Mas fale com fé, fala: foi por amor. E o versículo de número 16 vai dizer assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Primeiro ponto que eu quero destacar para os irmãos é: primeiro, não há mérito em nós. Não há mérito na salvação efetuada por nós. O único mérito está em Jesus Cristo. E para que você entenda isso, eu quero destacar o ponto de número 1, é que Jesus, repita comigo, Jesus é a maior oferta. Pode repetir, irmãos. Jesus é a maior oferta que teve para mim e para você. Para que você entenda, foi pela graça, mas não foi de graça. O preço que foi pago foi muito caro. Para que você entenda melhor, a nossa dívida estava mais que vermelha. Nós estávamos devendo um preço a qual nem se juntássemos todos nós poderíamos pagar tal dívida. Então Deus, por amar
a mim, por amar a você. E diz o texto, o motivo que ele faz isso: porque Deus amou o mundo. Em outras traduções vai estar, porque Deus amou a humanidade de uma tal maneira que Ele entregou o seu único Filho para te dar salvação nesta noite. Diz o texto, e é claro o texto de João 3,16, que não diz que Ele deu o seu único Filho. Deu o seu único Filho, o primogênito. Primogênito se remete a primeiro, a único. Porque, irmãos, nós somos humanos e nós entenderíamos, se Ele tivesse outro, nós falaríamos, mas Deus tinha outro filho. Deus, Ele deu aquilo que Ele tinha de melhor para salvar você nesta noite. Deus, Ele não hesitou em entregar aquilo que Ele tinha de melhor para salvar você nesta noite. E eu remeto a mim também isso. Nós não tínhamos mérito na salvação, mas por amor dele, Ele entregou o único Filho para te liberar a salvação. E para que você entenda, Deus, Ele amou o mundo, Ele amou a nós. Ele amou tanto, o amor é descrito como um tal amor. Não há tamanho, não há profundidade, não há altura, não há largura para se medir o amor de Deus. O amor foi tanto que Ele deu aquilo que Ele tinha de melhor para você estar aqui nesta noite. Então, para que você entenda, Deus, Ele oferece o seu Filho como sacrifício, como oferta pura, para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje. Deus, Ele deu o seu único Filho como uma oferta resgatadora, para nos salvar dos nossos próprios pecados. O motivo de Deus ter dado o seu único Filho para nos salvar, repita comigo forte isso, foi por amor. Foi por amor. Há uma canção que diz assim: Deus lhe amou tanto que entregou o seu Filho só para morrer em meu lugar. Deus, Ele me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Oh, aleluia, Jesus. Não há tamanho, não há altura e não há largura. O amor de Deus foi incondicional para nos salvar nesta noite. Ele não hesitou em entregar seu Filho. Foi pela graça, mas não foi de graça. O amor de Deus é que nos move. O amor de Deus é que nos possibilita a estar aqui nesta noite. Segundo ponto da mensagem, foi no Calvário que Jesus demonstrou o seu amor. E eu quero que você acompanhe comigo. O Calvário foi o palco que Jesus demonstrou o seu amor se entregando na cruz. Jesus, Ele cumpriu a vontade do Pai na cruz. Jesus, Ele cumpriu a missão que o Pai lhe entregou. Fala, Guilherme, me prova na Bíblia isso? Provo para você na Bíblia. Abra sua Bíblia comigo. Lucas capítulo de número 22, versículo do número 39 ao 44. Lucas capítulo de número 22, verso do número 39 até o 44. Lucas 22 vai dizer assim: E retirando-se,
seguiu como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos os acompanhavam. E chegando ao lugar, Jesus lhe instruiu: orai para que não venhas cair em tentação. Então ele se afastou deles à distância de um tiro de pedra, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Entretanto, não seja feita a minha vontade, mas o que tu desejas. Foi então que apareceu um anjo do céu, que encorajava. Verso de número 44 diz assim: e em grande agonia, orava ainda mais intensamente. Aconteceu-se que o seu suor se transformou em gotas de sangue caindo sobre a terra. Amados, para que você entenda isso, esse foi o momento mais difícil do ministério de Jesus. Esse foi o momento que Jesus mais sofreu. Diz o texto que Jesus, de tanto orar, ele começa a suar sangue, de tamanha aflição que ele enfrentava no momento. Mas contudo, ele vai dizer: não seja feita a minha vontade, mas como tu desejas. Jesus naquele momento não estava cumprindo aquilo que queria. Jesus, como homem falando, ele pediu, ele rogou ao Pai que pudesse ser feito de outra forma. Mas Deus, para cumprir a sua lei e para cumprir o seu amor, tinha que se haver o sacrifício. Jesus se fez sacrifício naquela noite, só para te liberar a salvação hoje. E diz o texto que Jesus, ele vai usar exatamente esta expressão: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, mas contudo, não seja feita a minha vontade, mas como tu desejas. Jesus no Calvário cumpria a vontade do Pai, e a vontade do Pai era que ele fosse pendurado no madeiro, para te liberar a salvação hoje. Você está aqui pelo sacrifício que ele fez lá. E vamos para mais um ponto. Jesus, ele se fez pecado para assim cumprir a justiça de Deus. Muitos achamos, ou muitos pensamos, que ao Jesus se entregar na cruz, vai dizer que ali Satanás venceu Jesus. Mas muito pelo contrário. Coloca aí Isaías de número 53, 10. Vai dizer o texto que agradou o Pai moê-lo. Entenda, quem entregou Jesus na cruz não foi Satanás, foi o próprio Deus. Quem puniu Jesus na cruz não foi Satanás, foi o próprio Pai. Aí você vai falar: nossa, mas que pai é esse? Entenda, Deus, ele não pode negar a sua palavra. Então ele deveria cumprir a lei. Então naquele momento Jesus se fez o próprio pecado. E o Pai cumpriu, castigou os nossos pecados. Não em nós, mas no seu Filho. Ele se fez pecado, ele tirou o meu pecado, ele tirou o seu pecado e puniu no seu Filho para cumprir a sua justiça. Mas acima de tudo, ele cumpriu e demonstrou o seu amor por você. Deus, ele te amou tanto, tanto que não puniu os seus pecados em nós, mas ele cumpriu e te amou tanto para cumprir a sua justiça no teu Filho. Porque o sacrifício dele era poderoso para nos liberar a salvação. Coloca aí para mim. Você não acredita? Filipenses de número 2,
capítulo do número 6, versículo de número 6 ao 11. Filipenses, capítulo de número 2, versículo do número 6 ao 11. Eu vou ler e vai dizer assim: o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, ele não se reivindicou ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se de si mesmo, assumindo a plena forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se, mesmo entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. E por esse motivo Deus também o exaltou sobremaneira, mas da mais elevada posição, e lhe deu o nome que está acima de todo outro nome, para que em nome de Jesus se dobre todos os joelhos do que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Versículo de número 11: e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Jesus, ele preferiu morrer por você do que viver sem você. Jesus, ele preferiu morrer por você do que viver sem você. Jesus, ele preferiu se entregar na cruz para não viver sem você. Você não está entendendo isso? Ele era Deus, ele estava com o Pai. Ele poderia ter feito, faça que nem fez com Noé, manda o dilúvio, a gente constrói outro. Mas ele disse: não, Pai, se não tem ninguém para ir, eu vou. Faça de mim a oferta de sacrifício. Jesus, ele preferiu morrer por você, irmão, do que viver sem você. A cruz é a expressão máxima do amor de Deus por nós. Ali na cruz estão juntos a justiça e o seu infinito amor. Deus, ele cumpriu a sua justiça punindo os nossos pecados, não em nós, mas no seu próprio Filho. E para que frise isso na sua cabeça, repita comigo: Jesus morreu pelos meus pecados. Mais uma vez: Jesus morreu pelos meus pecados. Deus o entregou. Pode repetir, irmão. Mais uma vez: Deus o entregou como oferta de sacrifício perfeita. Agora você vai me perguntar por quê? Foi por amor. Foi por amor a você que ele entregou o Filho dele. Foi por amor que ele entregou o Filho dele por você. Nós não tínhamos méritos na salvação. Não tínhamos algo de bom que nos levasse à salvação, pastor Diego. Não tínhamos tal mérito. Mas ele entregou a oferta resgatadora por mim e por você. Mesmo nós não merecemos tal dádiva. Ele se esvaziou da glória. Ele se fez servo. Ele se humilhou só para te liberar a salvação. Eu não vim aqui te emocionar, irmão, porque também, se o tecladista fizer qualquer fundo melancólico, eu choro. Eu não vim aqui, eu vim te falar algo que transforma a sua vida. Eu vim te falar algo que vai mudar a sua história daqui para frente. Eu sou coach, mas eu não vim aqui te dar mensagem motivacional. Eu vim te falar algo que vai mudar a sua história. E ainda bem que as palavras não são minhas, as palavras são deles. E o terceiro ponto da mensagem: o triunfo de Cristo na cruz. Repita comigo: na cruz, Jesus triunfou.
Abra sua Bíblia comigo em Isaías, capítulo de número 53, porque eu sou professor de escola dominical, eu gosto de provar na Bíblia. Isaías de número 53, versículo de número 4 e o 5. Isaías de número 53. Somente o 4 e o 5. Vai dizer assim o texto: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que estava sobre ele nos proporcionou a paz, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus Cristo na cruz, Ele triunfou sobre as doenças. Jesus Cristo na cruz, Ele triunfou sobre as nossas culpas e transgressões. Jesus Cristo na cruz, Ele triunfou sobre os nossos pecados. Jesus Cristo na cruz, Ele triunfou sobre as autoridades e os poderes malignos. Fala, você não acredita? Volta comigo em João capítulo de número 19. Eu quero que você entenda isso, eu já encaminho para o final. João, capítulo de número 19, o primeiro versículo, eu quero que você leia comigo isso. Vai dizer claramente assim: e os soldados trançaram uma coroa de espinhos e puseram na cabeça de Jesus. Repita comigo: coroa de espinhos. Entende isso aqui? A coroa de espinhos foi a prova que Jesus já era vencedor. Aí você vai falar: por que isso, Guilherme? Me pergunte por quê. Porque naquela época, pastor Diego, todo o rei que ele vencia, todo rei que ele perdia as batalhas, era obrigatoriamente ter que dar a coroa ao rei que venceu. A coroa de Satanás, ela não poderia ser de ouro. A coroa de ouro, ouro é a realeza de Deus e a sua glória. O diabo não tem glória. Não poderia ser de prata, a prata é salvação e o diabo ele não salva ninguém. Não poderia ser de bronze, bronze é a justiça e o juízo, o diabo ele não é justo. A coroa dele só poderia ser de espinhos, porque através do pecado nasceram-se espinhos e abrolhos. Me mostrem na Bíblia, Gênesis capítulo 3, verso de número 18. Quando os soldados colocam a coroa de espinhos na cabeça de Jesus, ali já era a confirmação de Jesus, dizendo: eu venci Satanás. Aí você vai dizer: Guilherme, eu ainda não quero aceitar isso, eu quero que você me dê mais um exemplo. Eu te dou mais um exemplo, e encaminho para o fim. Verso de número 30 do capítulo de número 19. Vai dizer assim: então, assim que experimentou o vinagre, exclamou Jesus: tetelestai, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito ao Pai. Repita comigo: nós tínhamos uma dívida.
a qual nós não tínhamos um cartão de crédito para pagar. Não tinha nem cheque especial. A gente podia vender tudo e mesmo assim ficaríamos no vermelho. Só que aí, para que você entenda, se eu fizesse uma compra naquela época e eu não pudesse pagar, vamos supor que eu tivesse comprado esse microfone e eu não conseguiria pagar. Iria vir o comprador, ele fala: você não conseguiu pagar a dívida, então eu vou pegar um pedaço de couro e vou colocar aqui para todo mundo saber que você é um devedor. Você não tem dinheiro para pagar, mas todos vão saber, você vai ser envergonhado pela dívida que você tem. Mas vamos supor que o pastor Diego, ele me viu lá que eu estou devendo o microfone. E ele ficou comovido e ele tem um dinheiro para pagar, ele vai pagar a dívida por mim. Então ele vai pegar outro pedaço de couro. Ele vai escrever nesse pedaço de couro: Tetelestai. E ele vai colocar por cima daquele que está dizendo que eu sou devedor. Então vai estar, todos que passarem ali na porta vão ver: está consumado. Ou para que você entenda melhor, a dívida foi paga. Jesus na cruz pendurava no madeiro, consumando que a nossa dívida estava paga. E o preço que ele usou para pagar foi um preço de sangue. Aí você vai dizer: Guilherme, eu quero que você me prove na Bíblia isso. Colossenses capítulo de número 2, versículo de número 14 e 15. E você segura aí. Para que você entenda, essa expressão tetelestai era usada para mais do que ser uma dívida paga. Todas as vezes que um soldado cumpria uma batalha, ele se apresentava ao seu capitão e também falava: tetelestai, está consumado. A missão que o Senhor me deu foi cumprida. E assim também era um fiador que pagava a dívida do outro: tetelestai, está consumado. Então, Jesus Cristo na cruz, ele não só pagou a nossa dívida. Jesus Cristo na cruz, ao se apresentar pelo Pai, ele chegava e se apresentava ao próprio Deus. E ele se apresentava falando: tetelestai, está consumado. Como assim, Guilherme? Era Deus se apresentando, era Jesus se apresentando para Deus, dizendo assim: Senhor, a missão que o Senhor me deu, eu cumpri. Aí você vai falar: Guilherme, eu ainda não acredito naquilo que você está me dizendo. Abra sua Bíblia comigo. Colossenses capítulo de número 2, versículo de número 14. E eu encerro a mensagem. Colossenses de número 2, versículo de número 14 e 15. Você lembra? Repita comigo: Jesus na cruz. Mais forte para o diabo ouvir. Jesus na cruz, ele pagou a nossa dívida. Mais uma vez: Jesus na cruz, ele pagou a nossa dívida e triunfou sobre Satanás. Te provo na Bíblia. Colossenses capítulo de número 2, versículo de número 14 vai dizer assim: e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenância que era contrária a nós. Ele removeu completamente, pregando na cruz. Versículo de número 15: e despojando todas as autoridades e os poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. Jesus na cruz, ele triunfou. Jesus na cruz, ele pagou a nossa dívida. Jesus na cruz, ele te deu a salvação. Ficamos de pé. E eu concluo a mensagem.
O preço que Jesus pagou para te ter foi caro. O preço que Jesus pagou pela sua vida não foi barato. A oferta de Deus foi a melhor que Ele poderia dar. Jesus fez-se pecado para te liberar a salvação. Deus, Ele entregou a sua melhor oferta. Ele entregou o seu único filho. Não foi qualquer preço. Você fala, Guilherme, mas está tão difícil, entenda. Jesus, Ele triunfou sobre tudo e sobre todos na cruz. Repita comigo, para que você entenda isso, para que você frise melhor na sua cabeça. O amor de Deus, Ele não te salva. O amor de Deus não te salva, Ele te ama incondicionalmente. Mas você lembrou que todo aquele que crê em Jesus Cristo e crer, será salvo. Deus, Ele te ama independente, porque o amor dele é infinito. Mas só Jesus Cristo é a porta de salvação. Somente Jesus Cristo é o que libera a salvação. E para que você entenda, se há alguém no nosso meio que não reconheceu Jesus Cristo como Salvador e quer reconhecer hoje como Salvador, vem até aqui na frente. Se tem, você tem até o final do culto para fazer isso. Deus, Ele te amou e Ele não hesitou em entregar o seu Filho para te liberar a salvação nesta noite. Se não tem, ou se tem, você não quer vir, que Deus vos conceda uma nova oportunidade. Mas saiba, o amor de Deus, ele é infinito. Mas somente Jesus Cristo é que pode te dar a salvação. Você aqui entendeu que Jesus Cristo foi a melhor e a maior oferta. Você aqui entendeu que na cruz do Calvário foi a maior demonstração de Jesus Cristo na cruz. E você entendeu que na cruz também foi o maior triunfo de Jesus. E você também entendeu que o amor de Deus entregou a melhor oferta por você. Eu encerro para que você entenda isso. Deus, ele te amou. Deus, ele continua te amando. E eu encerro aqui. Entenda isso. Jesus Cristo é o único caminho que nos leva a viver plenamente o amor do Pai. Você que entendeu isso, aplauda Jesus. Amém?